Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Álvaro Cândido e nesta aula eu vou falar de um tema muito importante que provavelmente as dicas, os conhecimentos vai servir para você ao longo de sua vida, principalmente durante o seu curso, né, em que aspectos de técnicas de apresentação, de como que é montado um slide, são considerados em uma avaliação. Então vamos lá. Provavelmente, algumas das coisas daqui você pode conhecer, então você vai reforçar aí o seu conhecimento. Mas se não conhece, preste atenção mais ainda. Técnicas de apresentação oral de trabalho. Então, primeiro ponto, sugestão. Já vamos começar assim, né? Utilizar template, padronizar. O que é isso, template, padronizar? É não montar slides super diferentes. Então, perceba aqui que eu estou utilizando uma fonte, né? Aqui tem a numeração da página de uma forma. Então tem que escolher um padrão para montar os slides. Outro ponto, use fontes e cores que sejam legíveis. Então às vezes, eu gostei dessa fonte, mas é difícil de visualizar. Então tem que dar preferência para uma fonte que vai ser mais legível. Escolher fundo que contraste com a letra, né? Então, por exemplo, aqui você está visualizando, né? E às vezes se eu utilizasse aqui um fundo mais escuro, ia ter dificuldade. Então, por exemplo, aqui mesmo tem um design aqui, o desenho, né, que sobe aqui esses riscos. Dependendo como que fosse, se fosse mais espesso, essa linha aqui, poderia atrapalhar a leitura. Então tem que ficar atento. Agora que é muito importante, se for utilizar, por exemplo, o PowerPoint, tá? Que é muito utilizado o PowerPoint. É o tamanho da fonte de 20 a 28 para texto e 32 a 46 para título. Se for outra ferramenta utilizada, tem que ficar atento ao tamanho. Gente, é muito comum, preste atenção, ver apresentações, igual eu estou apresentando aqui, com a letra muito pequenininha, em que as pessoas que estão assistindo não conseguem prestar atenção. É melhor, por exemplo, vamos considerar que esse meu conteúdo aqui, né, vamos mudar aqui a situação, esse conteúdo não. Vamos imaginar que tivesse uma página cheia de informações, com as letrinhas bem pequenininhas, pequenas. O que seria melhor? Seria melhor eu dividir e aumentar o tamanho e colocar em várias páginas, do que tentar forçar muita coisa. Ou o melhor ainda, né? Resumir toda essa informação, porque um monte de texto ninguém gosta de ficar lendo, não. Já tem a ver com essa daqui, ó. Não escrever frases longas. Então, assim, é claro que algumas aulas o professor vai colocar conceitos, frases longas, porque é necessário. Mas geralmente o mais, vamos dizer assim, recomendado é igual estar dessa forma aqui, ó. Tópicos, não são frases longas, então não cansa para quem está lendo. Outra sugestão, use 4 a 6 linhas escritas, no máximo 10. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No máximo 10, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no máximo aqui 10. Se eu colocasse muita coisa aqui, ia bagunçar tudo, tá? Usar figuras para tornar a apresentação atraente. Olha, eu não estou utilizando figuras, então já começa a ficar muito texto, né? Atenção com as figuras. Os textos devem seguir, né, o padrão de tamanho. Tá? Precisa ser legível. O que é isso daqui? São figuras que têm texto. Então, às vezes você vai colocar uma figura e lá na figura tem uma... Vamos supor que é um mapa. Aí tem lá uma setinha do mapa e tem lá uma informação muito pequena. Então fica ruim de visualizar. Talvez você vai ter que editar a figura para aumentar aquele tamanho, né? Ou pensar uma forma de apresentar isso. Os slides de preferência devem conter itens, né? No máximo frases e não texto. No caso aqui tem frases, né? Aqui tem frases também, mas poderia ser itens, né? No caso, algumas palavras. Tudo bem? Coloque numeração nos slides, como estão aqui. Por que é bom a numeração? Se alguém está visualizando, no final, se você abre para alguma pergunta, aí você pode perguntar assim, vamos supor que fosse você, professor, fiquei com dúvida no slide 2. Aí eu vou voltar lá. Qual que é a sua dúvida no slide 2? Entendeu? Peça para outra pessoa conferir o seu slide. Então, às vezes, não sei se já aconteceu com você, você tentar assim corrigir algo e você passa pelo erro várias vezes. Então, quando outra pessoa ela visualiza um texto,
a outra pessoa ela consegue, né, por uma visão diferenciada, verificar se tem algum erro de escrita, se tem alguma coisa a melhorar. Então, sempre, né, se o professor pedir uma apresentação, seja no presencial, seja utilizando uma videoconferência, mande para um colega, um amigo, fala, ó, dá uma olhada aí, depois você faz o seu e manda que eu corrijo também. Pede lá, ó, dá uma olhada no meu trabalho, se tiver alguma coisa para mudar, me avisa que eu vou mudar aqui na minha apresentação, entendeu? Isso é muito importante e muito comum, tá? Não pense que isso é uma coisa super diferente, não. Aqui é para chamar a atenção o seguinte, né? Então veja bem, quais combinações dessas você acha que ficam assim mais apresentados, né? Não força as vistas. Então tem que ficar atento com a combinação das cores. Existem alguns sites que apresentam combinações das paletas de cores que combinam. Então, se você está muito preocupado com as cores, né, é interessante estudar um pouquinho do significado, né? Então tem cores que trazem mais tranquilidade, tem cores que cansam mais, né? Então tem tudo uma questão por trás. Eu não vou entrar em detalhes, mas cuidado com as cores, tá? Então, por exemplo, o vermelho ele pode cansar a vista, ficar lendo bastante em vermelho, dependendo do fundo, mas é uma cor muito importante no caso de você chamar atenção em algo, tá? Agora falar um pouquinho das ferramentas. Eu aqui estou utilizando o PowerPoint, né, que é o programa que você pode adquirir pelo Office, pacote Office, e ele permite alguns recursos. Aqui no caso é o Prezi, né? O Prezi ele é uma ferramenta online que você faz apresentações. Então, nesta ferramenta online que você faz apresentações, você tem que fazer um cadastro, tá? Então, pode ver aqui que eu coloquei meus dados, meu e-mail, aí você cria uma senha. Só que o Prezi, você tem um limite de apresentações para realizar, tá? Então, porque ele é uma ferramenta paga, mas você pode fazer algumas, né, de graça. É importante conhecer, porque às vezes você vai trabalhar numa empresa, ele traz vários recursos diferentes, tá? Então tem aqui o grátis, né, como eu estava explicando. Existem muitos outros, eu estou apresentando sim que existem várias opções, tá? Então aqui também tem um vídeo que vai mostrar um pouquinho do Prezi. Olha só o que ele faz, os recursos. Fiz questão de trazer. Então, isso é uma apresentação que foi montada no Prezi, que é difícil você realizar dessa forma no PowerPoint. Então, perceba que ela é dinâmica, né? Olha só. Aí poderia ser uma apresentação voltada para o seu tema, tá? Então é mais ou menos isso, né? Parece até uma coisa assim, propaganda de TV, né? Bem legal. Eu vou passar aqui. Agora tem um Canva. O Canva, ele é muito legal porque ele não paga. Ele é grátis. Tem a versão paga, mas assim, tem muito recurso gratuito. E agora eu vou começar a fazer minha apresentação pelo Canva, tá? Então eu utilizei, lembrando que o Canva é online, e eu montei minha apresentação online, aí eu peguei e copiei aqui no PowerPoint, tá? Vamos lá, olha só que legal, né? Então, metodologia científica, né? É claro que essa disciplina aqui também é igual a metodologia de pesquisa que eu leciono, tá? Então, Prof. Álvaro Cândido de Souza, então Instituto Federal, olha como ficou legal. Então agora eu vou dar minha aula, tá? Normal, continuar aqui o assunto de técnicas de apresentação, só que com a apresentação do Canva, combinado? Então veja bem, continuando, né? Então vestimentas, então isso daqui é mais assim, vamos lá. É muito mais importante e relevante quando a apresentação é presencial, o que você vai vestir, tá? Mas é claro que quando você vai também realizar uma apresentação de uma videoconferência online, você não vai vestir qualquer roupa, né? Então, por exemplo, boné não é legal, nem numa aula você tá de boné. É bom evitar, tá? Principalmente numa apresentação. Então, assim, vestimentas, tá? Usar roupas confortáveis, tá? Vamos focar no presencial, tá? Que isso daqui é mais voltado para o presencial, mas algumas coisas servem para o videoconferência. Então, usar roupas confortáveis. Você vai fazer uma apresentação, você está lá com
uma roupa muito apertada e você fica assim toda hora, te incomoda e aquilo passa para as pessoas que estão assistindo. Evitar o uso de bonés, chapéus, etc. em apresentações. Evitar usar roupas curtas e regatas, tá? Shorts, camiseta gola V, né? Aberta, né? Roupa decotada. Outra coisa, usar calçados fechados e confortáveis, né? Então, não ir numa apresentação de chinelo, tá? Por quê? Porque agora você é um profissional. Então, você tem uma imagem. Então, você vai fazer uma apresentação em uma instituição, né? Os seus colegas, os professores, outras pessoas que estiverem te assistindo, elas vão estar, você está passando a sua imagem. Então, você precisa, né, na apresentação, que é o momento que você está mais exposto, você ser o mais profissional possível, né? Lembre-se que a ideia é que você depois esteja exercendo, né, uma função em uma empresa, então você está em processo de treino, tá? Postura. Então, não gesticular muito, não colocar para trás. Olha, confesso que na videochamada eu tenho muito problema em ficar assim, ó. Eu faço isso involuntariamente. Aí, o que foi importante? Algumas pessoas já chegaram em mim e disseram assim, Álvaro, você fica assim, ó, parece que você está em uma gangorra. Entendeu? Existe um feedback, eu não fiquei mal quando alguém falou isso. Eu agradeci, eu falei, nossa, obrigado, eu vou prestar atenção. E eu tento, mas às vezes eu vou ler pelo óculos, aí eu faço isso daqui, eu vou mais próximo do computador, aí eu fico nessa, tá? Dando uma desculpinha aqui. Mas postura, então não gesticular muito, não, né, não colocar para trás, né, a mão e não apontar para alguém. Então na apresentação presencial, dentro de uma sala, às vezes você vai ficar muito assim. Isso é ruim. Mas também ficar com a mão para trás passa um sinal de desconfiança. Eu tô com a mão para trás agora. E também nunca fazer isso. Ó. É muito ruim você apontar para alguém. Isso intimida a pessoa, tá? Então, o correto você pode ficar assim, né? Assim, nunca colocar a mão no bolso, né? Que tá aqui, ó. Não encostar para descansar. Ficar assim, ó. Vou dar aula assim. É estranho, né? Então, assim, fica numa posição, fica com postura, né? Que tem com a postura correta, né? Atento às pessoas, olhando nos olhos. Então, olha só, tonalidade, volume e compasso. A tonalidade é algo muito importante. Por exemplo, já teve aulas que eu gravei e eu comecei, por exemplo, vou ler aqui, fazer assim, ó. Mão, não gesticular muito, não colocar para trás a mão, não apontar para alguém, não encostar para descansar. Perceba que minha tonalidade, né, ela tá assim mais diferente um pouquinho, né? Tá mais tranquilo, né? Quando a gente coloca tonalidade, é diferente de volume, não é só volume, né? Porque tonalidade a gente pode destacar, né, em uma frase, em uma palavra, algo que a gente quer chamar atenção. Né? Por exemplo, algo que a gente quer chamar atenção. Algo que a gente quer chamar atenção. Entende? Então, em uma fala, nós podemos utilizar desses recursos de tonalidade, volume e o compasso que nós vamos dizendo as coisas, né? Eu posso muito bem dizer assim, ó. Eu gosto muito da disciplina de irrigação. Eu gosto muito da disciplina de irrigação. Eu gosto muito da disciplina de irrigação, de topografia, de metodologia. Eu gosto muito da disciplina de irrigação, topografia e metodologia. É diferente. Então, assim, professor, mas eu sou muito bom, já falo, não tenho vergonha. Tá, beleza, que bom, fico contente. Sempre uma dica. Peça para os amigos, os seus amigos, né? Amigo, aquele que vai falar mesmo, que você tem intimidade também, te dá feedbacks. Então, o que você acha que eu posso melhorar na minha apresentação? Né? Algo que a gente está sempre se corrigindo são com as manias. E isso é um constante aprendizado. Às vezes você desaprende, você aprende, tem que sempre estar atento. Né? Então, tinha um colega meu mesmo que falava, tipo, postura, tipo, mão no bolso, tipo, e por aí vai. Eu posso ter os meus vícios também de linguagem aqui, mas nós temos que sempre estar corrigindo uns aos outros de uma maneira, obviamente, educada e não em público, né? Tentar ir corrigir
chamar a pessoa, conversar, né? É assim que funciona. Eu também sou corrigido, tá? Eu também estou nesse processo de melhoria. É não olhar para o chão. Imagina que eu estou aqui, né? Eu estou dando aula, que eu tenho que ficar olhando esse slide, e às vezes eu tento aqui olhar para você, né? Que está aqui nessa câmera. Mas seria muito ruim, tipo, eu falando assim, isso olhar aqui, tipo, não olha para o chão, não. Que é muito importante não olhar. E eu, tipo, não passa sinal de confiança. Parece que você não está acreditando nem no que você está falando. Né? E abrir o tronco, né? Ficar assim, não ficar muito assim, ó. Qual que é o certo? Né? Abrir o troncão. Tô confiante. Pessoal, bom dia. Hoje a aula é sobre técnicas de apresentação. Espero que esteja tudo bem com vocês. Esse assunto é de grande relevância. Então vai para cima das pessoas nesse sentido. Não é para gritar, mas é para você ter confiança no que você fala. Então isso precisa ser treinado, tá? Isso todos que possuem boa oratória estão sempre em processo de melhoria. Nervoso improviso. Né? Então, o improviso ele está muito relacionado com nervosismo. Então, como reduzir o nervosismo? Treino. Quanto mais você treina, né, menos improviso tem, menos nervosismo tem. É 100% de segurança que eu vou ficar? Não. Principalmente no começo. Principalmente lá no início, pode haver assim uma tremedeirazinha, né, alguma coisa do tipo. Né? Então, algo que ajuda. Apresente para os amigos. Então, vai fazer uma apresentação, o professor pediu para você apresentar algo, marca lá com o colega, né, uma videochamada e coloca, ó, eu posso apresentar meu trabalho para você ver se tem alguma coisa para melhorar. Apresenta para os familiares de casa. Fala assim, fulano, pai, mãe, irmão, tia, tal, tal, tal. Vê uma apresentação minha se está boa e faz isso. Você vai perceber que na hora que você for apresentar para alguém, você vai até se perguntar assim, eu preciso fazer isso mesmo? Nossa, que estranho, eu vou apresentar esse tema para o meu irmão. Você vai se sentir meio incomodado. E sabe o que é legal? Depois que você apresenta, você vai perceber assim, passou de um slide para o outro e vai perceber assim, nossa, parece que está meio sem sentido ir desse slide para esse. Eu não consegui ir de um slide para o outro naturalmente, não fluiu. Então você começa a melhorar, tá? Por isso que é importante apresentar para os amigos, para outras pessoas. Antes da apresentação é importante descansar, se alimentar bem, próximas apresentações. Eu já vi pessoas passando mal, tá? De fome antes da apresentação. Escrever o que vai ser falado. Gente, aqui é super importante. Faça um esquema da sua apresentação. Então, por exemplo, o que eu comecei a falar aqui da minha apresentação? Eu comecei a falar lá do... Ele precisa ter um padrão, tamanho de letra, não foi isso? Você consegue lembrar? O que mais que eu falei? Falei para não colocar muitas coisas no slide, né, muitas linhas, preferir, né, tópicos ou frases e não textos. Depois eu fui para os tipos, né, eu fui para os tipos de ferramentas, né? Eu poderia fazer um esquema, né? Se eu for falar, eu poderia colocar lá, ó, fazer um esquema escrevendo assim, ó. O primeiro lá, eu poderia colocar assim, sugestões, né? Eu coloco assim, eu só escrevo uma palavrinha para lembrar, tipo assim, tamanho, porque é tamanho de letra, eu vou falar do tamanho de letra. Número 2, volume, né, que já me recordaria o quê? O volume de coisas que não pode ser muito. Então faça um esquema, porque daí você vai deixar o seu esquema em cima da mesa que você vai apresentar em algum lugar. Se te der um branco na hora que você vai falar, você vai pegar e vai dar uma olhadinha no papel e vai lembrar. É porque eu não posso só ler assim, né? Imagina, você tem que ter outras informações. Eu não posso falar, ó, nervoso improviso. É reduzido com o treino. Apresentar para os amigos. Descansar e se alimentar bem próximo da apresentação. Escrever o que vai ser falado. Ao menos um rascunho. Próximo. Entendeu? Eu não posso fazer isso, ler o slide. Não faça isso, por favor. Tá? Então você precisa se preparar. O slide é para guiar a conversa. Então o slide ele vai te lembrar de algumas coisas, mas às vezes você quer falar mais coisas do que está no slide. E se você esquecer? Então anote, meu amigo, anote. E tem outro porém que é importante, anotação. Sabe o que é? E se acabar a energia? Você vai falar assim?
eu terminei por aqui, acabou. Não. Se acabar, falar, pessoal, desculpa, acabou aqui a energia, mas eu vou continuar. Entendeu? Aí você vai lá, o próximo passo é isso. Então, o próximo tema é sobre isso, isso e isso. Entendeu? Imprevistos acontecem, tá? Então descanse antes, tá? Não vai ficar até de madrugada lá estudando. Esse treino aqui para os amigos não é na véspera não, tá? Até de madrugada. Escreve o que vai ser falado. Sugestões. Utilize fotos, imagens, é muito bom. Padronize a fonte e as cores. Empreste o apontador para apresentar. Então eu estou com o mouse aqui apontando, ó, tá vendo? Se fosse um slide para você apresentar lá, não fica apontando não o dedo, tá? Fica, ó, tal coisa ali, isso é muito feio, ruim demais, não pega bem. Sabe aquele apontador, aquele laser? Que lá é bacana demais. Se você não comprar um, veja alguém que tenha da turma para pegar emprestado na sua apresentação. Vai ficar chique o negócio. Leve seu relatório impresso para anotações. Então, assim, você às vezes está apresentando, você entregou um trabalho impresso para o professor e ele vai falar, ó, você vai entregar um trabalho impresso e vai fazer a apresentação desse trabalho, tá? Aí na apresentação do trabalho, que é um documento, mas você fez uma apresentação resumindo ele, leva também esse seu trabalho no dia da apresentação. Porque vai que o professor fala, ó, corrige tal coisa, aí você vai lá e anota. Geralmente isso é no final. Então você termina a sua apresentação e o professor vai falar lá, olha, a sua apresentação foi assim, assim, assim. Eu li o seu trabalho impresso e vai lá na página tal. Aí imagina você falar, eu não estou com o meu trabalho aqui não. É ruim. Se ficar nervoso, pode acontecer, lembra que depois de uns 2 minutinhos vai passar. Tá bom? E tudo vai ficar certo. Outra coisa, não busque aprovação no público. Às vezes você está lá apresentando, né? O professor igual da aula, você está lá fazendo essa apresentação e tem um fulano assim, ó. Mexendo no celular. Ou tá assim, ó. Ou tá assim. Aí você. Duas coisas. O primeiro é que você talvez vai se dispersar e você pode acreditar que a sua apresentação não está interessante. Talvez não esteja. Igual essa minha aula, talvez não esteja interessante. Mas eu não posso ficar preocupado com essa aprovação. Isso não pode influenciar na minha aula, que senão minha aula vai decaindo, decaindo, decaindo. Tudo bem? Beba água antes e vá ao banheiro se necessário, tá? Não vai tomar também muita água, uma garrafa dessa daqui de 1 litro, que senão você já viu na hora da apresentação o que vai acontecer, né? Junto nervosismo, ansiedade, nervoso. Banheiro, banheiro, banheiro. Chegue com antecedência mínima de 30 minutos antes da apresentação e confira os equipamentos. Gente, isso daqui também é muito importante. Você vai apresentar alguma coisa no presencial? Outra questão, você vai fazer uma videochamada? Entra no link antes, né? Veja se um amigo seu que vai assistir, ele entra também e fala, você está vendo tal coisa? Se organiza. Se é uma apresentação, leva o computador, conecta o projetor, veja se está dando tudo certo, tem o laser, testa tudo isso. Não vai deixar porque na hora vai dar problema, vai dar um erro. E daí como vai estar com o público todo lá já, você vai ficar nervoso, aquilo vai virar uma bola de neve e já não vai começar legal, tá? Então, aqui é o que? Sugestões, né? Então, não fazer o que? Não ler slide, não colocar muito texto, fonte pequena ou figura pequena, não fazer isso. Não virar de costa para o público e começar a falar assim, deixar alguém de costa. Colocar algo e não explicar, isso é muito ruim. Aqui, erros mais comuns. Né? Imagina, eu coloquei isso daqui, não vou ler. Erros mais comuns, né? Isso daqui eu já vi também, tá? Não explicar algo que foi colocado. Isso daqui eu não vou explicar porque é muito óbvio, tá? Mas coisas que dá para explicar eu estou explicando. Adicionar muitos slides, né? Geralmente 1 minuto por slide. Então você tem lá 10 minutos para uma apresentação. Então no máximo 10 slides. Vai colocar 30 slides. Aí você vai começar a correr. Você vai fazer assim, ó. Adicionar muitos slides, geralmente 1 minuto por vai começar a correr tudo assim, ó. Vai ficar uma loucura. Loucura. O negócio é gastar tempo por slide, explicar e com calma. Né? E lembra que com o treino você vai saber quanto tempo que você gastou. Um erro, não olhar no olho das pessoas. Outro erro, não conseguir concluir, falta tempo. Outro erro, não agradecer. Outro erro, apontar para a tela com muita distância, fazer isso daqui, ó. Apontar com a sombra, né? Ficar utilizando a sombra do dedo assim para projetar a sombra na apresentação para mostrar alguma coisa, né? Então, o mais adequado, né, é o apontador, é o laser, tá?
Erros mais comuns ainda, ficar andando demais, ficar parado, dançar, né? Ficar assim. Principalmente, né, enquanto ouve a pergunta ou comentário. Lá no final, então, quando alguém pergunta, ao invés de você ficar lá, tipo assim, né, você fica lá, tipo assim, com a sua ansiedade, né? Se segura lá, né? Então, erro comum, não treinar, né? Então, tem meses, né, para escrita, às vezes do trabalho, e para ensaiar, e você não treinou. Você fez tanta coisa, teve tanto trabalho, e o básico, mais simples, que você ia gastar ali 1 hora treinando, 2 horas, você não fez. Né? Outro erro, já falei, não fazer rascunho do que vai falar. E outra coisa, não treinar e cronometrar a apresentação, é outro erro. Você tem alguma pergunta? Me pergunte lá, tá? Esteja à vontade para fazer perguntas sem julgamento. Isso daqui é a apresentação, então olha que diferença da forma que eu estava apresentando e desta forma que está aqui. Tá? Aqui é o PowerPoint, lá eu estava no Canva. Tá? Então veja bem, como que é bem diferente as ferramentas. Tá? Lembrando que lá no começo, tá, aqui eu passei rápido porque é a mesma coisa, tá? Que estavam naqueles slides mais bonitos. Agora esse daqui não estava. Então no começo, né? Deixa alguém, no caso o professor, falar, ó, pode começar, fulano. Aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o fulano de tal, do curso tal. Eu estou aqui para apresentar o tema tal. E faz o seu começo. Então, vai treinar. Isso é muito importante. Pessoal, mas é isso. Essa aula, ela é bem assim, para passar dicas, sugestões para apresentação. Então, tem um aspecto da fala, da postura e do slide, que é muito importante. Então, fique atento, tá? Lembrando, muito importante, peça para alguém ver o seu material, ver a sua apresentação, treine as suas apresentações. Isso é muito importante para que você vá desenvolvendo e se tornando um melhor orador, tá? E um apresentador de temas. Combinado? Então é isso, até a próxima. Conte comigo se tiver dúvidas. Até mais.